ó, é para você olhar para as coisas. Quando eu pedir para você olhar, você olhe e preste atenção naquilo que está olhando. Já reparou que a gente às vezes olha e não vê? Sim. Então vamos olhar e prestar atenção. Então vamos lá. Olhem para essa parede, pro lado de cá. Muito bem. Olhem para trás, para a parede de trás. Muito bem. Olhem para aquela última cortina ali da sala. Muito bem. Olhem para essa primeira cortina daqui. Muito bem. Olhem para essa lousinha aqui, todo mundo vê? Ok, muito bem. Olhem para as garrafas de café ali atrás. Opa, estão ali, hein? Muito bom. Olhem para o teto. O teto está aí? Tá. Olhem para o chão. O chão está aí? Sinta o chão com seus pés. Vê se está aí mesmo. Chegou. Sinta a cadeira onde você está sentado. Confortável? Sim. Ok, toca a sua cabeça, vê se ela chegou. Vem com você? Vem. Agora é bem rápido, hein? Toque o joelho direito. Tudo bem, já toque o ombro esquerdo. Tudo bem, toque o dedinho direito. Tá bom? Ok, toque o pé esquerdo. Olha que se abdominal tá tocando. Ok, toque suas costas. Vê como é que elas estão. Ok. Toque seu pulso esquerdo. Tudo bem, toque seu nariz. Tá geladinho? Muito bem, agora toque o nariz de duas pessoas, devagarinho. Muito bem, e agora para animar, para a gente ficar bem animado, para continuar, cumprimente duas pessoas de forma entusiasmada. Muito bom, agora sim, hein? Quem gosta de estudar, levanta a mão. Quem não gostando mais? Vamos ver o próximo slide, por favor. E assim, hein? Quem que já estudou e depois não lembrava de mais nada? Que frustração, que tempo perdido, não é verdade? Então, existe um método que ensina como estudar, porque na verdade nós nunca fomos ensinados como estudar. Nós somos ensinados a ir bem na prova, passar de ano. Né? Por que a gente estudou, sinceramente? Tem aquelas respostas filosóficas, né? Estudei para ser alguém na vida. Mas por que a gente realmente estava ali na escola? Qual que era a nossa preocupação? Passar de ano. Não era aprender. Quando o professor estava ali na frente, o que você perguntava para ele? Vai cair na prova? Se caísse na prova, presta atenção. Fala de novo, professor. Se não, ele fala, não vai cair na prova, isso aqui é só para conhecimento geral. Ah, tá bom, deixa eu conversar aqui com a colega. Então, desde o ensino fundamental, ensino médio e faculdade, a gente está, ensino técnico que é o melhor, né? Que aí já vai na prática. A gente está ali para tirar nota, às vezes 5, né? Nem 10, 5. A média 7. E depois, quando chega na faculdade, o povo quer o diploma. Então, não se preocupa em entender, em aplicar, em ser competente. Tudo que você for estudar na vida tem que ter um objetivo de aplicação. Olá, tudo bom? Voltamos aqui no quadro Família S.A. No programa Agora Que São Elas. Gente, tá todo mundo me mandando e-mail falando o seguinte: mas amigo, eu não aguento mais gastar com essa criançada. É cinema, é zoológico, é teatro, é parque, enfim. Calma pessoal, não estou incentivando o consumo exagerado. É lógico que a criançada em julho e em janeiro, que são os meses de férias, eles esperam um momento diferente, e tem que ser, mas não precisa envolver dinheiro toda hora. É aquilo que eu já venho falando no mês de julho todo. O pessoalzinho tem falado, mas meu dinheiro está acabando e tudo. É lógico, você tem que sentar com a criançada e explicar. A mamãe e o papai tem esse dinheiro, a gente reservou, olha o incentivo no poupar. Nós poupamos o ano inteiro esperando as tuas férias. Nós guardamos esse dinheiro. Lembra aquele não que eu te disse no supermercado? Era para ter um dinheirinho para a gente agora curtir juntos as férias.
Você vai criar uma outra realidade da criança em relação ao dinheiro. E isso é muito bacana. E sente com ela, bole orçamentos, mostre o quanto você já gastou no zoológico, o quanto você já gastou no cinema. Então põe uma dúvida, será que vale a pena a gente ir para o shopping? Será que vale a pena a gente gastar em games? Vamos guardar para a semana que vem a gente poder curtir de novo em outro lugar? É isso, trazer a criança para a tua realidade, para dentro do teu orçamento. Isso não é crime. Gente, a criança tem direito a entender a situação da família. Existem aquelas pessoas que vão escondendo, e quando estoura, a criança fica perdida e não entende por que está acontecendo tudo aquilo à volta dela. Então é sempre bacana você explicar o valor do dinheiro e a maneira como é gostoso usar o dinheiro de forma legal. Gente, conto com vocês na próxima segunda-feira, de novo no quadro Família SA, e não deixe de cuidar do seu RG, riqueza garantida. Até breve, tchau, boas férias. Oi pessoal, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Hoje eu vou falar a respeito de uma peça que às vezes gera muita polêmica. O que é a legging? Tem pessoas que adoram e tem pessoas que só usam na academia. Só que a legging, pelo conforto, pela versatilidade, ela caiu muito no gosto de todo mundo, famosos, celebridades, todo mundo. Até porque hoje os tecidos, eles são muito diferentes, existem aquelas que imitam couro, tem umas com brilho, então são lindas. Então vale a pena assim você investir nessa peça. E eu vou mostrar aqui alguns looks com a Alessandra. Obrigada, Alessandra, ela veio aqui para me ajudar. E eu vou mostrar alguns looks que dá para você usar assim, a legging de um jeito moderno e até de noite. Vamos lá? Bom, eu coloquei a Alessandra com uma legging preta, tá? Com uma camiseta preta. Bom, se você não tem nenhuma legging, é muito legal você já começar com uma preta. E a gente jogou, por causa do inverno, um cachecol de pelo e um tricô, tá? O tricô bem grandão. O único cuidado que você tem que ter, cobrir o bumbum, porque não é elegante, por mais magra que você seja, não se torna elegante. E uma bolsa com estampa de animal print. Nos pés a gente colocou uma bota de estilo montaria e uma bota que eu também gosto muito com legging é aquela ankle boot, que é aquela curtinha com uma amarração, ela fica muito bom. O único cuidado que você tem que ter, se você tem as pernas mais curtinhas, um pouquinho mais avantajado, não deixa a bota muito justinha no tornozelo, porque isso vai acabar engrossando um pouquinho mais. Vamos lá? Tem uma outra opção aqui, deixa eu só mostrar, Alessandra, na tua frente, de tricô, que eu também gosto, tá? Seria esse tricô, tá fechado, e ele também mais compridinho, e ele cobre o bumbum, também é uma outra opção. Esse look, eu quis montar pra vocês, ela não tá grande essa camisa, é o estilo mesmo oversize, tá? Tem muitas opções listradas, brancas. Sabe aquela ideia de pegar a camisa que era do namorado? Então, fica bem estiloso, tá? Então, o que eu fiz? Eu joguei ela em cima, a gente vai colocar um cachecol para dar um pouquinho de cor. E uma bolsa. Pronto, ela tá prontinha para em qualquer lugar à tarde, fica super, até num happy hour com os amigos, fica legal. Eu gosto também de usar esse estilo com tênis. Hoje em dia tem muito tênis branco, até uns pretos mais estilosos, que fica muito bom. A outra dica, o que seria? Usa essa mesma camisa, a gente só vai fechá-la um pouquinho, Lê, e jogar um tricô, deu, Lê? Por cima, tá? Você deixa assim, a dica é essa mesmo, deixar isso à mostra. Você pode também fazer com uma camisa branca, fica bem estiloso, de repente deixar os punhos à mostra, fica bem legal esse estilo e muito jovial. E isso você pode usar qualquer idade, tá? O único cuidado é que essas listras, claro, no sentido vertical, ela vai engordar um pouquinho. Então você pode usar um tricô sem listras, tá? Fica a teu critério.
Uma outra opção que eu quero mostrar também com a camisa, que ela ficaria muito legal a branca, é um colete, tá? Isso fica ótimo com a fusô, fica bem legal. Nos anos 90, se usava muito fusô com vestido e agora voltou muito forte, porque às vezes ela acaba fazendo a função de uma meia. Então eu vou mostrar pra vocês, ela vai vestir agora um vestido e vocês vão ver como vai ficar legal também usar uma leg nesse estilo. Bom, esse look eu montei é um vestido, tá? E a gente optou porque ele é curto, tá? Tem gente que usa muito bem, é isso que eu falo, o teu estilo é único. A Alessandra, ela fica incomodada, então a gente usou a mesma legging, tá? Que a gente tinha montado com os outros looks e jogou um vestido, então ficou super bom. Ela teria opção também de tirar para ficar mais requintado a bota e jogar um escarpão preto, tá? Eu gosto de usar o sapato do mesmo tom da fusô, ou se não no nude, que é aquela dica que eu sempre dou de alongar. Agora eu vou mostrar um look para usar legging à noite. E esse look que eu separei para Alessandra para a noite. Então você vê que é tipo um poncho de paetê, bem estiloso, com uma carteira bem grande. Nesse caso, eu acho que fica mais moderno um carteirão do que aquelas clutches pequenininhas. E uma opção que eu posso, porque essa peça, gente, ela é bem esvoaçante, tá? O que você pode fazer? Dá licença, Lê. A gente pode, de repente, prender aqui com o cinto e formar um pouquinho de cintura, tá? E eu também separei essa outra peça que eu gosto bastante, um blazer de paetê, que também com a peça preta que ela tá embaixo, fica ótimo. É uma altura também que cobre o bumbum e vai deixar você elegante. Então você viu que vale a pena você investir numa fusô. O único cuidado que você tem que ter, primeiro, comprar do teu tamanho. Eu vejo às vezes que as pessoas usam M e compram P. O que acontece? Se ela tiver estampa, a estampa simplesmente deforma. E segundo, ela fica totalmente transparente. Então compra do teu tamanho. Se você tiver um pouco fora do peso, procura usar a preta, azul marinho, grafite, cores escuras, tá? E outra dica, como qualquer roupa, existe muita opção de preço, tá? E isso depende do quê? Depende do tecido. Então você vê, essa, embora branca, se você puxar, ela não é transparente. E isso difere muito o preço, então toma cuidado. E outra dica que eu quero também, não faça o seu guarda-roupa inteiro com fusôs. Por quê? Como é uma peça que se molda ao corpo, você pode estar ganhando quilos extras e não vai perceber. Então depois você vai se arrepender. Então é legal você ter, sim, porque é uma roupa super versátil. Para você viajar tanto em lugares de verão como inverno, ela não faz volume. Então é legal, mas não guarda-roupa inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você pode me ligar 011 999 767992 e me siga no Instagram. Lá tem várias dicas. Um beijo, uma ótima semana. E Alessandra, obrigada, viu? Obrigada. Porque quem quer estudar inglês? Quem quer aprender inglês? Por quê? Eu adoro a língua. Bonito. Isso é coisa bonita, mas Quero viajar. viajar, quando você viaja para qualquer lugar do mundo, sabendo inglês, você se vira. Você não fica perdido no aeroporto, por exemplo. O que mais? Ler alguma coisa que não está traduzido na internet. Ouvir algum palestrante internacional falando inglês. O Grant Cardone, por exemplo, é maravilhoso, mas se você não fala inglês, você não vai entender nada, porque ele fala super rápido, mas é muito bom. Então, é necessário aprender para usar, para aplicar. Só essa dica, por simples que seja, já é uma grande dica. Você vai estudar qualquer coisa, gestão, empreendedorismo, vendas. Para que você está estudando? Para aplicar. Para aplicar. Então, quando a Kátia dá o exercício, o que tem que fazer depois? Aplicar. Aplicar, porque senão não adianta nada. E se você mudar esse ponto de vista no início, você vai, eu vou começar a estudar. Então não fica pensando assim, vai cair na prova, vai ter exame, tem que tirar 10. O que você tem que pensar?
Como que eu vou aplicar isso? E aí já, o estudo já se torna mais divertido só mudando esse pensamento. Tá? Mas mesmo assim, a gente de vez em quando, próximo slide, pode ter essas reações. Né? Já viram seus filhos assim? Filhos, alunos, sobrinhos, netos. E não é bom e não é verdade isso, não adianta rotular. Porque o que acontece na escola normalmente? O aluno está com dificuldade? É ruim. Ele é? Burro. Agora tem os nomes mais bonitos, né? Tem os nomes especiais, síndrome, é transtorno, é déficit, né? Então tem uns nomes muito bonitos. Dislexia. Mas que na verdade não resolvem, porque não tem. Eles falam, ele tem isso, mas não tem solução. Então não adianta você falar, tem isso, se não tem solução. E nós, com esse método, eu acredito pessoalmente que não exista nenhuma doença de aprendizado. Não existe isso. A não ser, é claro, que falta um pedaço da cabeça, né? A pessoa nasceu sem um pedaço do cérebro, ou está faltando um pedaço do corpo, ou teve um acidente muito grave, né? Se a pessoa não teve nada errado com o corpo, ela tem toda a condição de estudar e aprender. Só que às vezes exige trabalho, não é mágica. Né? Agora você vai aprender tudo que você quer. Quem ouve a Rádio Mundial gostaria que fosse assim às vezes, né? Vamos fazer a simpatia, vamos fazer o ritual e todo mundo aprende. Não, não é assim. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer super a pena. O que mais que a gente tem? E às vezes a pessoa, quem já tentou aprender inglês e não conseguiu? Vai, uma escola, duas escolas, agora vai. E aquela famosa primeira aula, que é o verbo to be, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que essa é a pior aula que vocês podem ter. E uma senhora chegou lá no workshop uma vez e falou, você não aguento mais o verbo to be. Foi alguns segundos para eu falar, o que eu tô falando? O verbo to be, exatamente. Não é a melhor forma de aprender inglês e daqui a pouco vocês vão ver por quê. Vamos ver aqui mais. Então, o que acontece com a gente normalmente? A gente fala, nossa, eu não aprendo. O que a gente sente? Além dos outros nos rotularem, nós mesmos nos invalidamos, nos depreciamos. Eu sou burra. Eu não aprendo isso. E geralmente a gente fala, eu sou boa nisso, mas nisso aí eu sou ruim. Isso eu não vou conseguir aprender nunca. Não é verdade. Com esse método você aprende qualquer coisa. Tá? Não é possível que eu passe todo o método para vocês hoje, tem workshops. Aliás, o diferencial da nossa editora, da editora Ponte do Brasil, que eu dirijo, é que você adquire um livro e ganha um curso, e ganha mentoria também, para que você possa aplicar e ter resultados com o material. Então, você não é burra, ninguém é, tá? Não existe pessoal, não fale isso para nenhuma criança, nenhum adolescente, para nenhuma pessoa. Não fale isso para os seus filhos. Você é preguiçoso mesmo. Você não tem jeito. Você não vai conseguir nunca estudar. Não. Isso porque não é verdade. E se você falar, o que acontece? A pessoa acredita. E às vezes a criança, ela acredita tanto que ela passa a agir dessa forma. Então é uma forma também de escapar. Né? Vai estudar. Não, eu não consigo porque eu tenho déficit. Então aí fica mais fácil, né? Não precisa empurrar tanto, não precisa fazer com que estude porque eu sou incapaz. Então nunca faça isso com ninguém, nem com si mesmo. Todas as pessoas são capazes de estudar e aprender. Só não conseguiram porque não conheciam o método que não é ensinado nas escolas. Vamos ver então. Então você não é burra, ninguém é. O problema é o método. Aprendendo o método certo, todo mundo pode aprender e ser mais competente naquilo que está estudando. Vamos ver mais uns sintomas. O que acontece que o Sr. L. Ron Hubbard descobriu é que existem 3 barreiras ao estudo. O que é uma barreira? Um obstáculo, um impedimento. Se eu tivesse aqui uma parede, eu quero ir daqui para lá e tem uma parede aqui na minha frente, o que vai acontecer? Vai me impedir de chegar lá. Então existem 3 barreiras ao estudo. 3.
Então você começa a estudar com toda boa vontade. Agora eu vou estudar porque a Lúcia disse que eu vou estudar para ser competente. Agora vai. E aí você vai encontrar 3 barreiras, 3 impedimentos. E o que esses impedimentos fazem? Eles causam reações físicas e mentais. Você vai sentir, já sentiu isso? Dispersão. O que é dispersão? Começa a estudar ali e de repente, ai, quando que é o final de semana mesmo? Ai, o que eu ia fazer? Tem que fazer outra coisa. Então isso é uma reação, não é a causa. É algo que acontece por causa de uma das barreiras. Vai ter sono. Quem já teve sono quando começou a estudar? Né? Aí tem que tomar o cafezinho. Aí toma uma garrafa de café e não dá certo. Obviamente que antes de estudar, olha a dica, antes de estudar você tem que ter dormido bem, comido o suficiente. Você tem que estar bem alimentado e bem descansado antes de estudar. E também não estar sob efeito de álcool e drogas, né, gente? Depois que você toma aí 3 cervejinhas, quem vai fazer um exercício de matemática para ver se consegue. Talvez 3, 4, vinho. Agora que tem festa junina, né? Vou lá, toma um vinho quente, 2, 3 e depois vai estudar. Não. Você tem que esperar 24 horas depois de ter bebido álcool para ter um melhor desempenho nos estudos. Então você não bebeu, não usou drogas, não está sob medicação que altera a mente, dormiu bem, comeu bem, ok, vou começar a estudar. Começa a estudar. Passa quantos minutos? 2, 3, 5 minutos, deu tudo. Isso até para qualquer tipo de atividade, até física. Por exemplo, aprender a nadar. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para aprender a nadar? Entrar na água. Respirar. Entrar na água, gente. A gente tem que começar a pensar na base. Os professores não pensam nisso, né, geralmente. Às vezes os palestrantes não pensam isso. Eles acham, todo mundo já sabe. Então começa num degrau muito alto. E o que acontece com a aula de inglês? A primeira aula de inglês, do verbo to be, é um degrau muito alto. Você vai começar a aula aqui. Quando você nem aprendeu nomes. Como que a gente aprende português? Quando você era pequeno, lembra? Como é que você aprendeu? Não, com a sua mãe em casa, você com o seu filho, você está com o bebê no colo. Você está com o bebê, o que você fala? O nome, quer falar o nome? Você fala, mamãe, mamãe. Ele fala, papai, não, mamãe. Mamãe. Então o bebê, a criança aprende ouvindo e repetindo. Ouvindo e repetindo. Imagina você chegar pro seu filho bebê, ou já, vamos dizer que já estava, tá na hora de você aprender português, meu filho. Vou te ensinar. Ó, o verbo ser. Eu sou, tu és, papai é, nós somos. Não tem sentido nenhum. A primeira coisa que a gente aprende no idioma são as palavras, que nós chamamos de substantivo. O que é um substantivo? É um nome. Se as coisas não tivessem nome, como que a gente ia se comunicar? Lousa, cadeira, chão, teto, nomes comuns, né, substantivos comuns e substantivos próprios, que é o nome da pessoa. Se a pessoa não tem nome, a gente estaria falando como o pessoal da caverna, como é que é? Quando não tem nome, as coisas não têm nome, passa, né? Então não tem. Hoje em dia a gente sabe o nome das coisas e a gente pode se comunicar. Oi pessoal, nós estamos aqui novamente para falar com vocês e esse mês a gente está falando sobre finanças. E aí eu trouxe a especialista Cláudia Navarro, ela é contadora e é uma especialista na área de finanças. E hoje eu vim conversar com ela para que vocês entendam qual é a prioridade quando nós falamos de finanças dentro do seu negócio, né? Nós falamos no primeiro programa, nós falamos sobre planejamento. No segundo nós falamos sobre como você contabilizar, né, e olhar para o seu negócio fazendo o cálculo correto do seu produto ou serviço. Depois nós falamos de como você planejar novas compras e hoje a gente vai fechar aí esse ciclo financeiro com a Cláudia falando sobre as ações que você tem que fazer e como é importante você definir e ter muito bem claro as suas finanças. Oi Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer tê-la aqui com a gente. Aqui na Fábrica de Resultados a gente busca falar e alicerçar toda a área de negócios e esse mês a gente trouxe aqui a etapa de finanças porque é uma das mais importantes. Eu queria que você falasse para o nosso super público.
quais são as definições e quais são as prioridades para que você possa alavancar realmente o seu negócio olhando para finanças? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, então vamos falar um pouquinho de finanças. Na verdade, o controle financeiro, ele nada mais é do que um alicerce para a sua tomada de decisão. Qualquer tomada de decisão que a gente vai tomar no nosso negócio, seja ela simples, como a data certa para fazer a compra de uma mercadoria, como é o momento de eu investir em um maquinário novo, ele depende muito do seu controle financeiro, de como está, quais são suas contas, qual a melhor data de pagamento. Então, quando você possui esse controle financeiro, quando você tem todas essas respostas por trás, a tomada de decisão ela se torna muito mais leve. Geralmente o empresário acaba tomando algumas decisões pelo intuito de ser empresário, porque ele está ali no comércio e às vezes não é muito assertivo. Então o controle financeiro, o fluxo de caixa, estar tudo datado, qual a melhor data de recebimento, data de pagamento, tudo isso ajuda nas tomadas de decisões até as mais simples. E eu recebi uma dica aqui super legal. Porque quando a gente olha todos os meses, como é que eu consigo organizar para entender qual realmente é o meu mês de pico e como é que eu faço para diluir isso dentro dos outros meses sem que eu perca, né? Sem que eu tenha aí um gasto maior em um determinado mês e aí nos outros meses eu tenha esse fluxo muito menor, um fluxo maior de custo, mas menor de entrada. A gente sempre fala que a empresa tem que ser olhada durante 12 meses minimamente para você entender quais são os seus meses melhores e seus meses piores, tá? O que acontece? Às vezes a gente recebe uma grande quantidade de dinheiro, vamos falar roupa, nossa, dezembro é ótimo para roupa, então a pessoa recebe muito dinheiro em dezembro, mas fevereiro é um mês muito baixo. Então, o que ela tem que fazer? Quando você olha o ano inteiro a sua empresa como um todo, você consegue se programar e fazer alguns tipos de reserva. Então, exemplo, a gente olhando o ano, dá para você fazer mensalmente uma reserva para 13º, uma reserva para as férias e uma reserva, inclusive, aplicar em algum tipo de aplicação bancária ou alguma aplicação que você consiga resgatar rapidamente, que você vai ter essa guarda do dinheiro ganhando um rendimento e você não vai prejudicar o seu mês. Legal, né? legal. E o que você pode fazer também é adiantar algumas contas. Então, por exemplo, eu comprei parcelado no mês de dezembro, que é o meu melhor mês de vendas, compras de roupa. Eu recebi muito valor, meu fluxo de caixa tá ok, o meu lucro foi alto, eu consigo antecipar algumas contas para não pesar o mês que é pior financeiramente falando. Entendi. E para quem está começando agora, como é que ela pode se organizar? Eu costumo dizer que você que está iniciando, o que você precisa ter é uma planilha, mesmo que simples. Pode inicialmente ser até do jeito que você goste de olhar. Então, o que eu sugiro? Faça lá uma coluna de entrada, uma coluna de saída. Se você trabalha, exemplo, com banco e caixa, faz uma coluna para banco, uma coluna para caixa e anota tudo. Anota tudo que entrou, tudo que saiu, até os gastos mais supérfluos que a gente acaba esquecendo. Comprou uma caneta? Anota lá a caneta. Você vai começar a criar um histórico da sua empresa. Você vai entender como que sua empresa gira. Você vai ver que, por exemplo, se você vende no cartão de crédito, você teve despesas nesse mês e você só recebe no próximo. Então, quanto que eu tenho que guardar? Como que eu tenho que comprar? Então a partir de agora eu vou comprar como 30 e 60, porque eu começo a receber 30. Exatamente. Então, inicialmente, mesmo que seja uma planilha, da maneira como você entender, faça. Anote tudo, todas as despesas para você conseguir gerar um histórico da sua empresa. Exatamente. Porque aqui na Fábrica de Resultados você tem informações, você tem dicas para elevar o seu negócio. E todas as segundas-feiras aqui no canal aberto, às 21 horas, você nos acompanha. E sempre pega papel e caneta para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Porque é você que escreve a história do seu negócio. Tá bom? Na próxima semana a gente continua falando com a Cláudia Navarro, te dando mais dicas para que você possa pôr em prática. Lembrando que o mês que vem, não deixe de mandar as suas dicas aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Porque a Cláudia Navarro, da NQ Contábil, vai estar com a gente aqui. Um beijo e até lá! Receber o projeto da Atrevida Cosméticos foi um privilégio muito grande dentro do conceito que nos foi apresentado de filosofia de trabalho
é uma filosofia que não é apenas vender um produto, mas sim a oportunidade de transformar a vida das pessoas. Isso foi realmente uma oportunidade, um privilégio muito grande que foi dado a nós. A Frielo, ela tem uma responsabilidade muito grande com os nossos colaboradores, principalmente com a Atrevida Cosméticos. De inúmeras responsabilidades que eu tenho, eu gostaria de citar uma, que é a qualidade e aferição de produção. Hoje, com a Atrevida Cosméticos, você pode ter um produto de extrema qualidade que realmente é aferido, ele passa por vários processos até chegar à sua mão e você ter aquele resultado maravilhoso e esplendoroso com o produto da Atrevida. E o principal também, e muito importante frisar, é a certificação no órgão nacional, que é a Vigilância Sanitária aqui no nosso país. A Atrevida Cosméticos, ela está toda regularizada dentro de todos os órgãos homologados, todos os produtos. Foi um projeto realmente, como um todo, fantástico e foi um privilégio muito grande poder participar do início desse projeto e ver como a marca ela está se sobressaindo no mercado hoje. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplus.com.br ou, se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! RP Plus! Para algumas escolas de inglês, métodos diferenciados, e o que eu percebo, né, que a motivação do aluno é dependendo do método. Isso que você falou, o método é extremamente importante, porque se o método ele desanima o aluno fica totalmente desmotivado e fala, eu não quero mais aprender inglês. Só que o que o aluno tem que procurar, né, é qual é o método que ele vai se adequar, porque o método ele é fundamental. E em relação ao professor, a didática, né? Porque tem professor que realmente ele desanima o aluno e infelizmente o aluno não tem vontade de aprender. Eu tenho uma menininha de 13 anos que ela já teve uma dificuldade na matemática e ela falou para mim, mãe, eu odeio matemática. E eu falei, filha, tal, enfim. Como meu marido ele gosta de matemática, ele foi explicando para ela, né, como a disciplina, enfim. O que aconteceu? Ela pegou uma professora de matemática que é excelente e ela, não sei, eu até brinco com essa professora, eu falo, olha, eu quero que você me converse comigo para me explicar o que você fez. Hoje ela ama matemática, só tira 9,5 e 10. Agora é o quê? A didática, ela brinca, até fala assim, olha, eu amo o que eu faço, e você percebe a motivação nela em ensinar os alunos. Perfeito. Ótimo exemplo. Poderia, se ela não tivesse acontecido isso, ela poderia até hoje, eu odeio matemática, não vou aprender matemática, mas aprendeu. Porque todo mundo consegue aprender qualquer coisa. Então, tudo isso, as 3 barreiras ao estudo e como resolvê-las, está nesse livro, Manual Básico de Estudo. Tem uma aqui. Depois vocês podem ver comigo que está com desconto maravilhoso hoje para vocês. Tem um outro livreto que também tem o material, também tem a explicação, só que é menor, também, que chama Tecnologia de Estudo, que é o passo a passo. E depois vocês pegam comigo aqui um marcadorzinho de página, tá? Com meus contatos também. Muito bem. Aí vamos ver a parte do inglês, já para vocês verem uma dica bem legal. Então o que a gente falou? Para aprender inglês você tem que primeiro aprender substantivos, nomes, tá? Depois você vai formar frases. Então você vai aprender inglês da mesma forma que você aprendeu português, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Nós não temos tempo para 10 partes do corpo. Existe uma escola de inglês que usa esse método, fica lá na região da Praça da Árvore.
mas nós não vamos usar 10 porque não dá tempo. Então eu escolhi, vamos fazer no próximo slide, 3 partes do corpo. Tá? Então primeiro o professor, quando ele vai dar aula de inglês, para quem não sabe nada, ele tem que falar português. Tá? É um erro chegar e falar assim, fala inglês o tempo todo. As pessoas acham que é parecido, né? Parecido, então o pessoal vai entender. Já imaginou alguém vindo aqui ensinar japonês para vocês, falando japonês o tempo todo? Não vai dar para entender nada. Então, para quem não sabe inglês, é a mesma coisa. Então, o professor vai dar uma aula para um nível básico, ele tem que falar português e inglês. Eu já dei aula em escolas, e aí eles chegavam para mim e falavam, você tem que falar só inglês. Eu falei, eu não vou falar só inglês, porque senão meus alunos vão desistir. Eu não segui essa regra, muitas vezes a regra da escola, que tem que falar inglês o tempo todo. Não, falar português e inglês, e à medida que os alunos vão avançando, aí sim a gente passa a falar cada vez mais inglês. Então eu vou falar em português e inglês, vocês vão repetir comigo as palavras, tá? Então é fácil. Cabeça, head, 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 head. E uma outra dica, o D mudo, esse Dzinho final, ele é pronunciado como D, não tem I, tá? Então é head, 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 tem um D aí, tá? Então sempre que tiver um K, um T, não tiver um Y, tiver só a consoante no final, até todos aqui, M, G, você vai pronunciar a consoante, ok? Então se fosse book, né? Todo mundo sabe o que é, the books on the table. Então book, o que é book? Livro, né? Então é K. Então como é que você pronuncia? Book. Book. Tá? Então depois você vai lá e você vai entrar no seu Facebook. Olha que chique, hein? Nada de Facebook. Não é Facebook. Chique. Então aqui, head. Agora, arm. Arm. O M é pronunciado arm. O R é o R do interior. É arm. É por isso que quando eu falo às vezes português parece que eu estou falando todo do interior. É o arm. O R é assim como se um cachorro estivesse rosnando. Arm. Arm. Então é arm. 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 Ok. E aqui é leg. 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 É claro que eu estou pondo mais força no dia a dia, você acaba nem ouvindo esse G. Mas não tem I, tá? Não é leg, é leg. Leg. Repitam. Leg. Leg. Então a gente vai trabalhar bastante palavras primeiro. Então vamos ver. Head. Arms. Leg. Toque o seu, porque daí também, ó. Você tem que também fazer quando você pode tocar, ó. Head. Arms. Leg. O ensino ele é melhor quando ele é concreto. Se você vai estudar alguma coisa que não existe no universo físico, é mais difícil de aprender. Então traga tudo para o concreto. Head, arm, leg. Ok. Então agora a gente vai ver uma frase que é simplesmente toque o seu ou a sua, né? Então seria touch your head. O que significa isso? Toque a sua cabeça. Eu vou pedir para vocês. Touch your head. Touch your head. Touch your arm. Good. Good é bom. Mas tudo que o professor falar em inglês, ele tem que traduzir. Good significa bom, você fez bem. Qual a hora certa para comprar um carro? Essa é a hora certa para se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar e não esquecer de colocar aqui o sininho para que você receba as minhas notificações. Grande parte dos brasileiros tem o sonho de ter seu carro. Não tem nada errado, aliás, é realmente algo que leva a gente, traz, ou seja, o sonho de ir e de vir. Eu acho maravilhoso, eu tenho meu carro. Quando eu lá, jovem tinha esse sonho muito claro para mim. Eu financiei esse carro, olha só, o primeiro carro que eu tive eu financiei.
É isso mesmo, paguei as prestações, não tive problema nenhum. Só que este financiar tem sido o problema de muita gente. Por quê? Acabam fazendo as prestações, mas não conseguem honrá-las. E com isso, perde seus próprios carros. Esse vídeo tem o objetivo de fazer com que a pessoa compre seu carro e não perca o mesmo, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é você saber quanto você tem de recurso sobrando no seu orçamento. Opa, como assim sobrando? Imagine que você tem um ganho e você tem um gasto. Se esse ganho e gasto estiver muito equiparado aqui, ou seja, ganho 3, gasto 3, ganho 5, gasto 5, como é que você vai ter um carro? Ah, mas Reinaldo, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Legal. E a manutenção? Em média, 2% do valor desse carro. Um carro de 30 mil reais custa em média 600 reais entre combustível, IPVA, DPVAT. Vou deixar aqui na descrição um vídeo de quanto custa manter um carro. O caminho para ter um carro e mantê-lo, sem dúvida alguma, está neste orçamento do dinheiro que entra e que sai. Agora, é lógico que você também tem que ficar muito atento para o poder aquisitivo que você tem. Eu falo isso porque às vezes a pessoa não tem um poder aquisitivo para ter um carro com aquele preço. Quanto maior for o valor desse carro, maior será a manutenção dele. E, logicamente, isso tem sido um grande desespero para muita gente. Não tem coisa pior que você deixar de ter o seu veículo, principalmente se ele for apreendido. Imagine, você está lá dirigindo e você não conseguiu pagar a prestação, chega lá o oficial, vai apreender o seu veículo e você, com aquele sonho do carro, passou a ter um pesadelo. Ou seja, teve que devolver o seu sonho, o seu carro. Uma das saídas, muitas vezes, já que você quer um carro daquele tipo, daquele modelo, pode ser pelo carro seminovo, não necessariamente aquele 0 km. Nesse momento, você pode estar optando por um carro seminovo, um carro que ainda está em garantia. Tem uma parte lá da garantia que você pode usufruir e com isso você está comprando aquele carro dos seus sonhos, não necessariamente 0 km. São diversas opções de você adquirir esse carro. Você pode ir comprando à vista, logicamente vai ter que poupar para isso. Por consórcio, lógico, vai ter que ter o sorteio e também lances, isso é legal. E tem ainda pelo financiamento, que você vai acabar pagando um pouco mais, mas em compensação você já tem o veículo na sua mão. Um dos pontos importantes é que seu nome esteja adimplente. Imagine que você fez um consórcio e o seu nome naquele momento que foi contemplado está negativado ou no SPC ou no Serasa. Você não vai pegar essa carta de crédito. E com isso, você pagou o consórcio, foi contemplado, às vezes até por sorteio, e não terá a carta de crédito para adquirir esse seu tão sonhado carro. Agora, entre os três, qual seria o melhor? É lógico que comprar à vista sempre é o melhor caminho, porque você poupa e você compra à vista, e aí fica sem compromissos nenhum. Pelo consórcio tem sido uma ótima opção também, em virtude de que a taxa de administração não é tão alta. O que é legal, você pode ser contemplado na primeira, na segunda, mas se ficar para o final, tudo bem. O importante no consórcio é que a média desta aquisição também vai cair, porque todo ano é corrigido o valor desse carro e lógico, você pagando aquelas prestações com valor ainda menor, vai subindo e você vai ter um preço médio desse veículo. Agora, você também pode fazer esse mix, né? Eu poupo um pouco para dar um lance no consórcio e aí eu tiro o carro mais rápido. Fácil, né? É só você querer. Agora, financiar é um mau negócio? Não posso falar que é um mau negócio porque eu mesmo, meu primeiro veículo, eu adquiri com financiamento. Os outros eu adquiri pelo consórcio, que também foi uma opção da minha vida. Eu sempre tive muitos consórcios e sempre foi uma opção bacana. Agora, o financiamento não podemos descartar. De repente eu tenho que trabalhar com o meu veículo ou até mesmo a minha família aumentou, eu tenho que ter um veículo e eu não tenho esse recurso nesse momento. Sem dúvida alguma, o financiamento passa a ser uma das alternativas interessantes, dependendo sempre da situação de cada um de nós. Evite de comprar um carro sem a necessidade de tê-lo. Por quê? Você vai acabar deixando na garagem ou no estacionamento, vai ter um custo para isso. E carro parado, além de ter sua depreciação pelo menos em 10% ao ano, acaba tendo problemas mecânicos
por não utilização do mesmo. Então agora você pode comprar seu carro, seja lá à vista, por consórcio ou financiado, isso vai ser bacana, isso vai te dar a liberdade de ir e de vir, e sempre dirija com responsabilidade. Olá, meu nome é Milene Souza, eu sou sócia-diretora da empresa Planejar Brasil Marketing Digital. Nós estamos no mercado há 16 anos e já desenvolvemos mais de 1.600 projetos publicados entre sites e lojas virtuais para dividir o nosso conhecimento com vocês. E hoje eu vim falar um pouco sobre aplicativo versus site. Muitas pessoas me perguntam, Milene, eu desenvolvo um aplicativo ou um site? E aí eu devolvo com algumas perguntas. Primeiro, a sua ideia tem alguma função? Porque se for simplesmente para fazer o marketing da tua empresa, não tem necessidade de um aplicativo. Então você tem que se perguntar, qual é a função do aplicativo? Tem alguma função de pagamento, alguma função de resultado, alguma função que vai mudar a vida do usuário? Que vai trazer comodidade para a vida do usuário? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a sua marca ela é conhecida o suficiente para que as pessoas acreditem e baixem o aplicativo? Porque aí a gente tem um problema. As pessoas elas precisam ter espaço no celular para baixar o aplicativo. E para isso elas precisam estar muito engajadas e acreditar que aquilo vai mudar a vida delas de alguma forma. Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, eu posso investir financeiramente em um aplicativo? Porque nos dias de hoje o aplicativo ainda é novidade. Então, para o micro e pequeno empresário, por exemplo, ou para quem está começando um negócio, é um investimento alto, relativamente alto, né? Se você, claro, for contratar uma empresa de confiança, uma empresa que realmente consiga desenvolver o que você deseja, certo? Então eu trouxe aqui uma dica para você que está em dúvida. Eu gosto muito desse site, quanto custa um aplicativo.com e também do quanto custa um app.com.br. Tanto um site quanto o outro, ele te dá os passos para calcular o seu aplicativo. Por exemplo, no quanto custa um aplicativo.com, ele tem 10 passos que você vai escolhendo. Que nível de qualidade você está procurando? O nível de qualidade ótima, qualidade, boa relação de qualidade e preço, não estou interessado em muita qualidade? Então são as perguntas que você mesmo vai se fazer, são 10 passos e você vai chegar num valor no final. A mesa do site, ele também faz perguntas. Qual o tipo de app que gostaria de construir? O investimento em um site institucional, ele é muito menor do que em um aplicativo. Então fica a dica, respondam esses questionários, entendam qual é o rumo que o seu negócio vai seguir para depois tomar uma decisão. E se precisar, eu estou à disposição. E não se esqueçam, quem fala em planejar, planeja falhar. Planejar é fundamental para obter sucesso. Até a próxima semana com Marketing em Ação, porque o tempo não para. Olá, empreendedores! Estamos aqui novamente com o quadro O Direito é com Elas. E hoje estamos aqui entrevistando o Dr. Roger Viana. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre previdência. Sim, estamos aqui devido à demanda que teve sobre perguntas sobre direito previdenciário ao nosso Dr. Roger. Então, doutor, eu gostaria que o senhor exemplificasse a questão do auxílio doença previdenciário, né? Temos muitas empresas que não sabem quais são as questões, como deve ser abordado, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouco para a nossa audiência. Então, vamos lá. O empresário ele é responsável pelo pagamento desse salário até o 15º dia de afastamento, né? A partir do 16º, em regra, quem é responsável pelo pagamento é o INSS. A partir do 16º dia de ausência aí do funcionário por questões de saúde, deve ser feito um agendamento no INSS e este deve comparecer em uma perícia, né? Compareceu em perícia, se ele foi considerado incapaz para o trabalho, ele vai ficar recebendo do 16º dia em diante pelo INSS, né? Caso o perito do INSS identifique que esse trabalhador esteja apto a trabalhar,
em regra ele deveria voltar para a empresa para continuar e dar continuidade ao contrato de trabalho dele. Tá, o contrato de trabalho dele então fica suspenso, é isso, doutor? Enquanto ele recebeu o benefício, sim. Só que a gente tem um problema aí, né? Se o benefício foi concedido, o contrato de trabalho fica automaticamente suspenso. Se ele não foi concedido, é o que a gente chama de limbo trabalhista previdenciário, né? O INSS não aceita ele como segurado para fins de pagamento de benefício e a empresa também não aceita ele porque entende que ele está incapaz para o trabalho. E aí o empresário ele fica em cima do muro sobre o que fazer, né? Se ele recebe de volta esse funcionário muitas vezes incapaz para o trabalho, ou se ele deixa aí o contrato de trabalho vigente e aí isso vai ter consequências jurídicas para o empresário. Mas esse limbo seria o quê? Só para os nossos ouvintes entenderem melhor. Okay. O limbo previdenciário nada mais é do que passou por perícia, né? O perito entendeu aí que ele está capaz para o trabalho, então apto para voltar ao trabalho. Só que quando ele passa pelo médico do trabalho do empresário, esse médico constata que ele não está capaz para o trabalho. Então o empresário fica sem saber se recebe o trabalhador de volta no seu posto de trabalho ou se manda o trabalhador de volta para fazer uma perícia ou entrar com recurso na via administrativa no INSS. Tá, e aí se o empresário vai até seu escritório te procurar, para que você faria imensamente de agradecer a presença do Dr. Roger Viana aqui em nossa gravação hoje. O Direito é com Elas fica muito feliz de ter a participação aí dos advogados, né? Também do público aí masculino, juntamente com a gente. Nós temos uma parte do público nosso que são ouvintes masculinos, então eu gostaria imensamente de agradecer essa participação do senhor aqui, tirando e ajudando a todos, colaborando com a nossa sociedade. Eu agradeço o convite e até, quem sabe, uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor. Vocês estão falando inglês! Quando chegar em casa, você chegar em casa, já vai chegar lá para sua mãe, seu marido, seu filho, para sua vizinha. Vai chegar lá, olha, já sei falar inglês, dot your head, dot your arm, dot your leg, e assim vai. Existe na internet, se você quiser estudar e praticar isso na internet, você pode encontrar na internet imagens que tem, assim, imagens. Eu encontrei essa imagem do menino com o corpo humano na internet. Então, imagem de uma casa com as coisas dentro da casa, imagem de uma sala com teto, chão, parede, escrito em inglês. E depois a pronúncia, quando você vai num dicionário, principalmente inglês, tem um ícone, né? um símbolo ali que você clica e você ouve a pronúncia. Então o que você tem que fazer? Ouvir e repetir. Ouvir e repetir. Depois faz uma frase simples que você já conhece, de um verbo conhecido, e pratica aquele verbo. Você pode fazer também numa sala, por exemplo, a parede. Como é que é a parede? Wall. Então, touch wall, touch the wall. Né? Então você pode treinar isso e aumentar o seu vocabulário. Primeiro você tem que aumentar o vocabulário. E depois entrar, você não tem que entrar na gramática, ninguém entra na gramática quando está aprendendo a falar alguma coisa. E depois isso vai se encaixando naturalmente. Não é verdadeiro dizer que esse filme ajuda a assistir em inglês. Você tem algum gênero para indicar, alguma coisa que seja nacional? Filme. Desenho é ideal por conta da linguagem. Verdade. Você tem que buscar sempre, encontre onde que você está. Você tem que localizar o seu nível. Se você estiver assistindo um filme e está muito difícil, realmente qualquer filme adulto, mesmo comédia, tem gírias, expressões idiomáticas. É mais complicado, né? Mas se você assistir em inglês com legenda primeiro, para entender, primeiro você assiste em inglês com legenda. Entende? Começa a treinar o ouvido. Ouve bastante inglês. Ouve, mesmo que você não entenda. Então assiste em inglês com legenda e vai ouvindo.
né? Aquele uau, 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 até aquilo lá começar a fazer sentido para você. Depois que você já viu o filme, sei lá, 2, 3 vezes, já sabe o que é, aí vem inglês. Desenho animado é legal porque supostamente teria que ser uma linguagem para criança. Às vezes também tem palavras não tão fáceis. Tem dicionários inglês para crianças, que também ajuda bastante. Muita coisa disso você encontra na internet. Tem um dicionário que é de ilustrado, inglês e português também, que você pode comprar, acho que na Livraria Cultura tem, eu não vendo, então não sei. Mas o importante é você entender que você tem que estar sempre no nível certo. Se tiver muito difícil, não é porque você está com problema, não é porque você não consegue, é porque não está no seu nível. Você tem que sempre ir até o ponto onde você entendeu tudo e partir daí para cima, passo a passo, para não pular degraus e para poder aprender. Só fazer um comentário, porque a minha filha faz isso mesmo sem conhecer o método, né? Ela ama japonês e ela está estudando japonês assim, sozinha. Maravilha, que ótimo. Vamos ver o que mais que eu tenho aí na slide. Então, na editora, que fica ali na Vila Mariana, nós temos o que a gente chama de workshop. Workshop é uma oficina de trabalho. Então, quando a pessoa adquire o livro, o Manual Básico de Estudos, ela ganha um workshop de 3 horas, onde a gente vai através de cada barreira, de todas as reações e como resolver cada uma. Em 3 horas você já sai de lá sabendo e daí tem que aplicar direitinho para ter os resultados. A gente tem isso quase todo mês, tem um workshop de Aprendendo a Aprender, e eu vou também, se você tiver um grupo de 20 pessoas ou mais, a gente também vai até você. É só a pessoa adquirir, só o grupo de cada um adquirir o livro que ganha o workshop. E aí os meus contatos. Agora vocês já sabem que tem o WhatsApp empresarial, uma outra dica legal para vocês. Se vocês quiserem fazer um WhatsApp empresarial, vocês podem fazer com um número fixo, para não atrapalhar o seu número pessoal de celular. Então, o seu número pessoal de celular você usa para você, e aí você pode ter um WhatsApp Business com um número fixo. Então, esse aqui é o meu WhatsApp Business. Você pode entrar, falar oi para mim, que eu começo a conversar com você, e qualquer dúvida que você tenha, porque a gente tem um horário aqui, eu terei todo o prazer de responder, porque realmente eu gosto muito desse método, gosto de ver que as pessoas aprendam, eu gosto de ver as pessoas aprendendo e falando, nossa, eu consigo, eu sei, eu posso aprender. E isso abre as portas da educação para qualquer pessoa. Então, estou disponível para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. E depois peguem, não esqueçam de pegar o marca-página, que tem meus contatos também. Tá? E se quem quiser também um bom desconto, depois vem falar comigo lá fora, que parece que aqui não pode vender nada. Então... Mas eu também sou boa de vendas, tá, gente? Então, se vocês quiserem também alguma ajuda aqui na rodada das vendas, pode contar comigo. E para uma próxima palestra de vendas também estou à disposição. Obrigada.